Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui nosso curso. Hoje a gente vai começar a falar sobre as propriedades e atributos das tags do HTML, beleza? Bom, hoje eu vou começar a utilizar uma ferramenta nova, tá? Em vez de a gente utilizar o bloco de notas aí do computador, a gente vai subir um pouco o patamar e vamos utilizar um editor de texto de verdade para código. O editor de texto que eu gosto de utilizar se chama Visual Studio Code. Se você ver aqui, é o primeiro da lista, tá? Ele é um editor de texto da Microsoft. Aqui ele vai reconhecer o seu sistema operacional e vai mostrar aqui as opções de acordo com o que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando o Ubuntu, igual eu, ou o Debian, você pode usar esse .deb, mas provavelmente você está usando o Windows, e aí você pode baixar o .exe. Então, eu já tenho ele instalado aqui. Vou criar uma pasta aqui, chamada curso HTML. E agora a gente vai lá no nosso VS Code. Vamos abrir aqui, File, Open Folder, ou você pode abrir um Ctrl+KO, certo? E agora a gente vai abrir a nossa pastinha aqui dentro do Explorer, aqui, né, dentro do nosso VS Code, beleza? Basta clicar aqui em Open Folder, ir lá no desktop, selecionar a pasta e ele vai selecionar bonitinho. Eu vou fazer isso agora. Com a pasta aberta aqui, pode perceber que aqui ele já aparece aqui o nome da nossa pastinha, né? Curso HTML. Como ela está vazia, não tem nenhum arquivo dentro, então vamos criar um arquivo novo. E aqui a gente pode começar criando um arquivo chamado aula atributos.html. O VS Code ele tem algumas ferramentas que ele te auxilia na formatação de texto, tá? Ele tem alguns plugins que você pode instalar também para facilitar a organização do texto, manter o código indentado, enfim. Mas ele tem algumas sugestões aqui que vão te ajudar a desenvolver. Então aqui eu vou colocar um HTML. Pode perceber que se eu abrir uma tag HTML ou qualquer uma que seja, ele já abre e fecha ela automaticamente. Vou dar um Enter. Vamos colocar aqui a nossa tag Head. Aqui a gente vai colocar a nossa tag Body. Dentro da tag Body a gente vai começar a colocar as outras tags que sejam renderizadas no navegador. Vou abrir uma aba aqui do navegador também. Agora a gente pode vir aqui na nossa pastinha chamada curso HTML, a gente seleciona aqui e clica no arquivo aula atributos HTML. Ele vai abrir no navegador. Como a gente criou ele agora no adicionado no body, ele está vazio. Então vamos colocar bonitinho aqui só para ficar organizado. E aqui também. Bom, a gente viu a parte básica sobre tags do HTML, onde a gente viu ali como funciona a estrutura. Nós vimos também algumas tags de texto e teve um exemplo específico, que era o span, que a gente utilizava uma propriedade, né, um atributo ali chamado style, onde a gente poderia ali aplicar algum estilo no nosso texto, certo? E a gente vai ver um pouquinho mais, de forma um pouco mais aprofundada isso na aula de hoje, tá bom? Voltando no exemplo que a gente estava, né? Eu tinha uma tag de parágrafo, vou colocar um texto direto aqui só para facilitar. Olá, esta é a aula número 4. Olá, essa é a aula número 4, beleza. Vamos adicionar um span aqui, só para a gente começar a aplicar estilo, certo? Você vê que o VS Code facilita o trabalho, né? Então ele já mostra aqui a sugestão do que eu preciso fechar, de qual tag foi aberta e não foi fechada. E dentro da span, como eu mostrei da outra vez, a gente consegue adicionar um estilo para essa seção do nosso texto, né? Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, uma tag style com as propriedades de CSS que iremos falar depois, mas com a propriedade, por exemplo, color, quero alterar a cor do texto, né?
Aqui ele dá uma sugestão pra gente. Vamos colocar blue, pode ser blue. Blue. Vamos adicionar aqui uma font size, que é o tamanho da fonte, número 20 px, né? 20 px. Trazer para cá só para ficar mais fácil. E deixa eu ver o que mais. Acho que isso tá bom. Ué. Só dar o Ctrl S. Na minha configuração eu utilizo a opção Autosave. O que é essa opção Autosave? Por exemplo, eu fiz uma alteração aqui no código, certo? Aqui em cima ele vai mostrar uma bolinha branca. Tá vendo? Ele está mostrando uma bolinha branca. Isso indica que o nosso arquivo não foi salvo. Se eu utilizar, por exemplo, se eu apertar um Ctrl S ou vier aqui em Save, File, Save, a bolinha some e aí aparece o xizinho ali para fechar o arquivo. Indica que o arquivo foi salvo. Se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, a opção Autosave, que é a que eu prefiro utilizar, né, ele vai salvar automaticamente a cada 1 segundo que eu parar de digitar. Então, por exemplo, teste. Tá vendo? Nem apareceu a bolinha ali porque ele vai tão rápido que ele já salvou. Então, já está salvo. Não preciso clicar aqui em salvar. Eu recomendo utilizar essa opção, tá? Facilita muito o trabalho. E, bom, eu estou bem acostumado com isso. A gente indicou aqui a cor azul e o font size 20 px. O que a gente está querendo mostrar com esse código aqui? A gente quer mostrar uma frase escrita: olá, essa é a aula número 4. Só que o 4 ele tem que estar destacado na cor azul e a fonte no tamanho 20. Então provavelmente ela vai ficar com um tamanho aí um pouco maior do que o restante do texto, beleza? A gente está com o arquivo aberto aqui, ele não renderizou porque a gente não atualizou, mas se a gente der um F5, ele vai mostrar aqui ela com o estilo aplicado, tá? Se eu botar aqui 50 px, por exemplo, e vier aqui dar um F5, ele vai aumentar também e deixar no tamanho um pouco maior. Mas se eu quiser deixar tudo do mesmo tamanho, só vir aqui, simplesmente, e fazer isso, beleza? A tag estilo a gente pode aplicar aqui inúmeros, infinitos estilos, tá? Não é o ideal, mas em alguns casos você vai precisar adicionar o estilo em linha, como a gente fala assim, né? Que é dentro da própria tag. O ideal é a gente usar IDs e class CSS, que a gente vai ver no próximo módulo. Mas não esquenta com isso por enquanto não, vamos focar aqui no style, na tag style. A próxima propriedade que eu quero mostrar, e assim, eu não quero detalhar todas as propriedades, mas eu quero te mostrar o que é uma propriedade, para que ela serve, como que você vai ter, como fazer a leitura quando você se deparar com algum tipo de propriedade assim, tá? Digamos que a gente tenha ali uma tag de parágrafo, tá? E, sei lá, aqui tem um texto a ser escondido. Vier aqui, ele vai aparecer, tá aqui. Aqui tem um texto a ser escondido. Por que eu coloquei essa frase? Porque o próximo atributo que eu quero mostrar para você se chama hidden. E o que é o hidden? O hidden é basicamente escondido em inglês, a tradução literal. Se eu aplicar essa tag hidden aqui no span, no p, no botão, no input, qualquer que seja o tipo de tag, ele simplesmente vai entender que é para ocultar essa tag. Então, se eu tenho um parágrafo aqui que está sendo mostrado e depois eu adicionei o hidden aqui e salvei, se eu der F5 lá, ele vai esconder. Se eu tirar novamente, ele vai mostrar no nosso body. Aqui tem um texto escondido. Fica mais didático assim, né? Bom, o próximo atributo que eu quero mostrar para vocês é o atributo disable. Geralmente o atributo disable ele é bastante utilizado em botões e em inputs, tá? Em formulários. A gente vai ver um pouco mais sobre formulários mais pra frente, mas só para exemplificar também, para você já começar a ir se familiarizando com esse tipo de ferramenta, a gente vai utilizar aqui. Então vamos colocar aqui um input type text. O input no HTML puro, ele é uma tag única, tá? Então a gente fecha aqui nela mesmo.
tá? E aí tá salvo aqui, se eu der um F5 ele vai mostrar aqui o input na frente, certo? Agora, note que se eu clicar aqui dentro, eu consigo escrever, ele está ativo. Se eu colocar um atributo chamado disable, o que vai acontecer? Ele vai desabilitar esse campo. Sabe aqueles formulários que você entra e aí se você não preencher, por exemplo, o CEP, aí o logradouro e o, sei lá, o bairro e a cidade do formulário ele fica desabilitado? É basicamente um disable que está lá. Então se a gente der um F5 aqui, pode ver que ele até mudou de cor, não consigo clicar, não consigo editar, não consigo fazer nada. Mesma coisa serve para um botão. Aqui é botão enviar. Esse botão aqui ele vai ser um botão de enviar. Se eu colocar um disable aqui, ele vai ficar desabilitado também, não consigo clicar. Mas se eu tirar, eu consigo clicar. Se eu colocar um hidden aqui, o que acontece? Ele esconde. Correto? Existem tags que possuem atributos específicos dessas próprias tags. Então, por exemplo, o disable eu não consigo utilizar dentro de um P, de um parágrafo, ou dentro de um span. Por que eu não consigo utilizar? Porque não tenho que desabilitar, ele não tem nenhuma ação que eu possa executar dentro daquele elemento. Então, não faz muito sentido, mas dentro de um input eu consigo escrever. Se eu desabilitar ele, eu não consigo escrever. Um botão eu posso clicar, se eu desabilitar, eu não consigo clicar nesse botão. E no caso do input, a gente tem um atributo que se chama max length, que é o tamanho máximo de caracteres que ele suporta e que ele permite que a gente insira dentro dele, né? Então, se eu colocar aqui 5, e aí eu vier aqui salvar, eu consigo escrever 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele não deixa 6, 7, 8, ele não deixa adicionar nada. Se eu colocar aqui, sei lá, ASDF, G, ele não deixa colocar mais nada, entende? Porque é no máximo 5 caracteres. Por outro lado, o style, por exemplo, eu consigo aplicar em qualquer tag, né? Teoricamente. Então, dentro de um parágrafo, eu consigo aplicar um estilo? Sim, consigo. Por quê? Porque eu consigo aplicar um estilo dentro de um texto. Eu posso aplicar um estilo para um input, eu posso aplicar um estilo para um botão, eu posso aplicar um estilo para uma seção dentro do meu body, certo? Então, por exemplo, aqui no input, eu consigo aplicar a tag style. E aqui eu posso colocar background color, sei lá. Vamos começar a utilizar outras cores? Vamos ver aqui, vamos colocar essa teal aqui, não. Spring Green. Quero utilizar esse Spring Green. O que eu estou falando aqui, ó? Dentro da tag input, que é do tipo texto, eu consigo adicionar qualquer tipo de caractere aqui dentro. Aplique para mim o estilo no background, né? No fundo dele. Eu quero que você aplique a cor de fundo. Essa cor aqui, Spring Green. É essa cor aqui, que é um verde, né? Um tom de esverdeado. E aí se eu der um F5 aqui, ele vai aplicar no fundo ali essa cor. Vamos fazer com o botão também? Botão style, button, a gente fecha aqui. Vamos colocar outro nome, mesmo nome aqui, né? Enviar, vou colocar send aqui só para ficar diferente. E aqui dentro do button, a gente aplica um style. E aí o style eu vou aplicar aqui, por exemplo, um border radius 10. Vou colocar uns 50%. E aí o que eu tô falando? Cara, coloca pra mim aqui na tela um botão também. Só que eu quero esse botão com o texto dentro dele, chamado send. E eu quero que você aplique o estilo, esse estilo aqui, ó. Que estilo é esse? Eu quero que você coloque um border radius 50%. O border radius, ele é um estilo, né? Ele é uma propriedade que ele faz com que os cantos fiquem arredondados, né? Os cantos do seu elemento fiquem arredondados. Então, se eu colocar uns 50%, provavelmente ele vai ficar nesse formato aqui, com a borda totalmente arredondada aqui, certo? Vamos lá ver como é que ficou. E aí, tá vendo? Ele ficou meio feio assim, porque o 50% não aplicou muito bem, mas se eu colocar, por exemplo, 50px, eu acho que ele fica mais bonitinho, tá vendo? Ficou mais bonitinho.
Basicamente é isso. Lembrando que as propriedades, né, os atributos, eles devem ser adicionados na abertura da tag. Você nunca vai poder colocar aqui, por exemplo, nessa parte aqui de fechamento, no barra. Você não pode colocar ali. Tem que colocar sempre aqui na abertura. Então é isso. Aula rápida aqui, só para a gente ver como que funcionam, né, os atributos, que no caso aqui é bem simples. E conforme o tempo for passando, a gente vai trabalhando, vai fazendo, vai repetindo, e isso vai fixando na nossa mente. E se de alguma maneira você ficou preocupado, não sei que atributo eu posso aplicar para qual tag, não consigo decorar, cara, não precisa decorar. Programação é praticamente repetição, então conforme você vai treinando, vai praticando, as coisas vão ficando automáticas e você vai tendo cada vez mais que pensar menos. O esforço de raciocínio é menor porque você faz aquilo ali tantas vezes que se torna um comportamento automático. Beleza? Então é isso, até a próxima aula e valeu!